Hoje, a gente vai mergulhar em uma mudança constitucional bem importante que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Uma mudança que pode, de fato, transformar a carreira de milhares de profissionais da saúde no Brasil. E para a gente ter uma ideia do peso dessa decisão, olha só o placar. A votação da proposta, que é a PEC 14/21, foi simplesmente esmagadora. Uma maioria gigantesca votou a favor, o que já mostra que vem aí uma mudança política bem significativa. Mas afinal, o que essa PEC muda na prática? Bom, ela mexe diretamente com a vida de milhares de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. Sabe, aquela galera que está na linha de frente do SUS? E ela traz duas alterações que são, assim, absolutamente cruciais para a carreira deles. E antes de a gente entrar nos detalhes, é super importante entender o papel desses profissionais. Muitas vezes, em várias comunidades pelo Brasil, eles são o primeiro e às vezes o único contato que as pessoas têm com o sistema de saúde. O trabalho deles é simplesmente vital. Então, vamos lá. O primeiro grande pilar dessa proposta são as novas regras para a aposentadoria. Nossa, a mudança fica muito clara quando a gente coloca assim, lado a lado. A proposta basicamente diminui e muito a idade mínima para esses agentes se aposentarem, se a gente comparar com a regra geral, que vale para a maioria dos brasileiros. Mas atenção, para quem já está na ativa, a mudança não acontece assim de uma hora para outra. Existe uma regra de transição. Essa idade mínima vai subir aos pouquinhos ao longo das próximas décadas até chegar nesse novo patamar que a PEC estabelece. E não é só a idade que muda, não. A proposta também garante outros dois direitos muito importantes. O primeiro são os proventos integrais, que significa se aposentar recebendo o último salário da ativa. E o segundo é a paridade, que garante que os reajustes dos aposentados sejam os mesmos dos trabalhadores que continuam trabalhando. Agora, vamos para a segunda grande mudança da PEC que ataca um problema, olha, histórico para esses profissionais: a falta de segurança, a instabilidade no emprego. E aqui está o pulo do gato. A PEC quer transformar esses agentes em servidores estatutários. O que isso quer dizer? Quer dizer dar a eles a estabilidade do funcionalismo público. Proteção contra a demissão sem um motivo justo, algo que os contratos temporários, claro, não oferecem. E para essa transição acontecer, a proposta desenha um caminho bem claro. Primeiro, proíbe novas contratações precárias. Segundo, exige que os agentes atuais sejam efetivados. Mas tem uma condição muito importante: eles precisam ter passado num processo seletivo público depois de fevereiro de 2006. E os municípios ganham um prazo para colocar tudo isso em ordem. Claro que uma mudança desse tamanho não ia passar sem polêmica, né? O debate no Congresso foi, assim, super intenso, com argumentos muito fortes dos dois lados. Vamos dar uma olhada no que foi dito. De um lado, os defensores da proposta, como o deputado Antônio Andrade, trataram o tema como uma questão de justiça, o reconhecimento do Estado para quem está ali na ponta, cuidando da saúde da população. Já do outro lado, as críticas foram duras. O deputado Hildo Rocha, por exemplo, usou a expressão trem da alegria. Para quem não conheça, esse é um termo bem famoso na política brasileira para criticar medidas que supostamente efetivam pessoas em cargos públicos sem o rigor necessário de um concurso, muitas vezes por interesses políticos. Mas o contraponto veio forte. A deputada Laura Carneiro argumentou que essa estabilidade não seria um privilégio e sim uma necessidade. Seria uma forma de proteger esses profissionais da pressão política dos prefeitos, garantindo que eles atuem como técnicos da saúde e não como cabos eleitorais. E aqui entra a outra grande preocupação, que é a questão fiscal, levantada por deputados como o Kim Kataguiri. O argumento é o seguinte: a proposta cria um monte de despesa nova, mas não diz de onde vai sair o dinheiro para pagar. E no Brasil, criar despesas sem prever a receita pode ser considerado inconstitucional. Isso poderia levar o Supremo Tribunal Federal a derrubar a medida no futuro, tratando-a como puro populismo. Ok, a proposta passou na Câmara. Mas e agora? A batalha acabou? Para onde essa história vai? Então, a história ainda não acabou. A aprovação na Câmara foi um passo gigantesco, claro. Mas o processo legislativo tem mais etapas. Agora o texto vai para o Senado, onde vai passar por mais debates e mais votações. Essa é a próxima fase crítica. No fundo, o que todo esse debate mostra é uma tensão, um conflito entre ideias muito importantes. De um lado, os direitos e a dignidade de trabalhadores essenciais. Do outro, as regras da administração pública.
e, correndo por fora, a saúde fiscal do país a longo prazo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que resume bem o dilema. Essa mudança é uma vitória histórica e merecida para os direitos desses trabalhadores? Ou é uma promessa populista que, no fim das contas, o país talvez não consiga pagar? Fica aí a reflexão.